Existe um axioma clássico na estratégia global, de que a defesa é sempre superior ao ataque. Desde que haja capital suficiente para sustentar essa defesa, claro. Exato. É uma expectativa quase que de precisão matemática, né? Uma lei da física para quem desenha políticas de segurança. Mas, bom, as regras da geopolítica acabam de ser quebradas, de forma bem irreversível. E a nossa análise de hoje mergulha exatamente no momento em que essa equação entra em colapso. O que os relatórios mais recentes revelam é uma intersecção brutal entre inteligência artificial descentralizada, robótica de baixo custo e, E uma nova economia de guerra, né? Uma economia de atrito industrial. justamente, e que está reescrevendo as regras da eficiência, não só na guerra, mas em qualquer sistema complexo. A vantagem tecnológica sempre foi o grande escudo das grandes potências. Mas, se a gente olhar de perto, isso se transformou numa vulnerabilidade estratégica imensa. E é por isso que a imersão de hoje foca nessa documentação técnica recente. Nós vamos detalhar como a tecnologia de enxames, a chamada inteligência swarm, tornou a arquitetura de defesa aérea tradicional matematicamente obsoleta. Nós vamos dissecar isso a fundo, começando pela assimetria de custos que está esgotando os arsenais ocidentais. Passando também por aquela nova plataforma de lançamento maciço que a China revelou no final de 2025. Sim, o Jiaotian. E claro, chegando nas contramedidas de energia direcionada e no enorme vácuo jurídico que essa automação letal acabou criando. Agora, para quem acompanha a evolução tecnológica em setores civis, é imperativo notar uma coisa. Não estamos observando apenas o futuro do setor de defesa militar, sabe? De jeito nenhum. É um laboratório. Um laboratório de alta pressão. Exato, onde a IA descentralizada está resolvendo problemas de resiliência e de risco em tempo real. A lógica de um enxame autônomo não se limita aos céus. Com certeza. Os mesmos princípios de auto-organização se aplicam à segurança cibernética corporativa, à logística global. E até a modelagem de mercados financeiros. O ponto de partida para compreender o peso dessa transição exige olhar para a folha de balanço, o lado financeiro e logístico. A matemática financeira do problema. Isso. Os documentos chamam isso de assimetria de atrito industrial. Durante décadas, a doutrina padrão era baseada em plataformas de interceptação requintadas. Mísseis caríssimos. Exatamente. O míssil interceptador de um sistema Patriot ou um SM-2 é uma verdadeira maravilha da engenharia. Mas o custo de um único disparo flutua ali entre 2 e 4 milhões de dólares. 2 a 4 milhões por um único disparo. E do outro lado dessa balança matemática, a gente tem o alvo, né? Que é ordens de magnitude mais barato. Totalmente. Drones do tipo Shahed ou até modelos FPV comerciais, aqueles de First Person View que foram adaptados. O custo de uma unidade dessas varia de 500 a, no máximo, 20 mil dólares. É um absurdo financeiro. Vamos desembalar essa matemática. É basicamente o equivalente logístico a tentar proteger uma fábrica gigante usando carros esportivos de luxo como barricada contra um enxame de abelhas, um por um. Nossa, essa analogia é perfeita. A defesa vai à falência orçamentária muito antes de o ataque ficar sem munição. Muito antes. E a falência nem é só financeira, né? Ela é estrutural. Sim, os relatórios indicam que a Rússia, operando já em economia de guerra, atingiu uma capacidade de produção estimada entre 50 e 70 mil drones do tipo Shahed por ano. 70 mil? Pois é. Esse volume por si só já excede a capacidade de interceptação somada de toda a infraestrutura defensiva da OTAN. E a disparidade na taxa de reposição, o tal do burn rate, é o que torna tudo insustentável. Porque, veja bem, acelerar a produção de um interceptor de 4 milhões de dólares não é só assinar um cheque maior. Não é só colocar mais gente na linha de montagem, exato. Existe um limite físico, químico mesmo, nos materiais envolvidos. A produção dos motores. Justamente. A manufatura de mísseis avançados depende de motores de foguete de combustível sólido, microeletrônica militar,
ligas específicas. O processo de fundição e cura desse propelente sólido é extremamente volátil. Leva meses. Pode levar meses só para curar o combustível de um único lote. E do outro lado? Do outro lado, os kamikazes usam motores de combustão interna super simples, ou baterias de lítio, peças de plástico estampadas, sabe? Microchips civis. É alta costura contra a produção em massa. E se o custo já destrói a defesa tradicional, a forma como esses drones operam é o que consolida o problema tático. A inteligência de software. É aí que entra o que a gente chama de Swarm AI, a inteligência de enxame. O que torna esses novos drones tão diferentes dos antigos modelos controlados remotamente. Bom, a engenharia moderna basicamente abandonou a centralização. Eles foram buscar inspiração na biologia, na biomimética, cardumes de peixes e bandos de pássaros. Exato. Num cardume, não existe um peixe líder dando ordens. Tudo é baseado em algoritmos locais e descentralizados. O modelo Boids, por exemplo. Ah, o Boids é fascinante. Ele opera com 3 regrinhas heurísticas muito simples. Separação, para eles não baterem uns dos outros. Alinhamento, para igualar a velocidade e a direção com os vizinhos. E coesão, para se manterem no centro de massa do grupo. É o comportamento emergente puro, uma inteligência coletiva absurda que surge de regras individuais simples. E lendo as fontes, fica claro que não tem um servidor central no campo de batalha. Nenhum. Eles usam stigmergia. Igual as formigas se comunicam por feromônios, os drones partilham dados de telemetria por uma rede em malha local, um mesh network fechado. O que dá a eles uma resiliência assustadora, porque num ataque antigo, se você abate o drone de comando, a missão acaba. A formação inteira desmorona. Mas num enxame autônomo, se a defesa destrói 20% ou até 40% do enxame, a rede não colapsa. Ela se reconfigura na hora. O processamento distribuído nota a perda das unidades, recalcula a geometria toda em frações de segundo e segue para o alvo. Agora, quem desenha a segurança cibernética logo pensa, bom, vamos usar a guerra eletrônica. Cortar o sinal de GPS e rádio. Seria a resposta lógica, né? Inundar o espectro eletromagnético com ruído. Fazer os drones ficarem cegos e caírem. Só que a literatura técnica mais recente mostra que essa porta já foi fechada. Eles navegam sem GPS hoje. É o chamado ambiente GPS denied. A inovação que neutraliza a interferência é o VSLAM, que é a localização e mapeamento simultâneos visuais inerciais. Isso. O drone usa câmeras e sensores inerciais próprios para mapear o terreno em 3D. Ele olha para os prédios, ruas e se localiza de forma 100% autônoma, sem depender de satélite nenhum. E quando tem fumaça ou interferência pesada? Entram os modelos preditivos. Os documentos citam algoritmos matemáticos densos, como o MTGCRF. Os campos aleatórios condicionais gaussianos multi-alvo. Nome longo para dizer que a IA usa a inércia e a física para prever matematicamente onde o drone vizinho vai estar, mesmo sem conseguir ver ou se comunicar com ele por alguns segundos. A matemática garante a sincronia. E essa capacidade muda tudo. Mas a ameaça sobe para uma escala industrial quando a gente avalia o método de entrega desse enxame. Verdade. Porque até agora, lançar muitos drones exigia caminhões pesados, tubos no chão. Era lento. Mas em dezembro de 2025, a China revelou uma inovação tática que altera essa projeção de força por completo. Essa mente de colmeia toda e acoplaram a uma nave mãe gigante. E o salto de proporções é chocante. 16 toneladas, 25 metros de envergadura e voa por 7.000 quilômetros. É um bombardeiro reconfigurado para ser um ninho voador. E a métrica mais perigosa dele é o teto operacional. 15.000 metros de altitude. Fica bem acima das defesas aéreas de curto alcance. Sim, ele fica lá em cima, seguro, abrindo os módulos da fuselagem e ejetando mais de 100 pequenos drones de uma vez só. Uma saturação instantânea do espaço aéreo. Imagina o radar da defesa, que estava rastreando um contato grande longe, de repente tendo que processar 100 pontinhos descendo em trajetórias caóticas. É o caos absoluto.
E a estratégia militar aqui não é nem necessariamente destruir algo com esses 100 drones. É forçar a exaustão. O esgotamento do arsenal, o tal do magazine depletion. A defesa entra em pânico e dispara aqueles mísseis de milhões de dólares para limpar o céu. E em 2 minutos, os tubos estão vazios. E é aí que o ataque real, seja com caças ou mísseis balísticos maiores, encontra o espaço aéreo totalmente desprotegido. Bom, se um míssil físico não consegue competir contra munição infinita e barata, como é que a engenharia de defesa responde? Com munição que viaja na velocidade da luz. As armas de energia direcionada, os famosos Ws. É a única saída, né? Luz e micro-ondas. Exato. Transfere o problema da munição para a geração de eletricidade. O primeiro caso são os lasers de alta energia, os HELs. Onde o curto do disparo é só a conta de luz, basicamente. Uns poucos dólares. O feixe derrete a estrutura do drone em segundos. Mas tem uma limitação física severa aí, a atmosfera. O dwell time, né? O tempo de foco. Isso. O laser precisa ficar cravado no mesmo milímetro do alvo. Se o drone faz um voo evasivo, é muito difícil computacionalmente manter esse foco. E, se tiver neblina ou chuva... A água dissipa o calor no ar. O laser milionário vira uma lanterna cara. Exatamente. E por isso a indústria trouxe uma segunda solução para lidar com enxames maciços. Os sistemas de micro-ondas de alta potência, os HPMs. Como o sistema Leônidas da Epirus, que os relatórios detalham tanto, é uma citação visual ótima. É a diferença entre disparar um raio de luz, que é o laser, e lançar um feitiço de névoa, que são os micro-ondas. Feitiço de área, perfeito. O HPM não precisa focar como um bisturi. Ele emite um cone invisível e largo de pulsos eletromagnéticos. E quando isso bate no drone, não é interferência de sinal. Ele simplesmente frita a placa de circuito. Induz uma voltagem que derrete as trilhas de cobre, desliga o motor, queima a memória e pega dezenas de drones de uma vez. Mesmo que os drones estejam usando cabos de fibra ótica para burlar a guerra eletrônica. Não importa porque o pulso destrói o hardware físico. E tudo isso acontece numa fração de segundo. Máquinas atacando o enxame, campos de micro-ondas defendendo na velocidade da luz, o que nos leva à constatação inevitável de que o ser humano ficou lento demais para o combate. Lento e obsoleto. O operador humano, que antes autorizava cada disparo, virou o maior gargalo operacional do sistema. O human out of the loop. A máquina foi retirada do nosso controle imediato. E isso abre o paradoxo ético mais profundo que essas fontes trazem. Os LAWs, ou sistemas de armas autônomas letais. E o debate internacional está pegando fogo por causa disso. A ONU, a campanha Stop Killer Robots, é uma incompatibilidade enorme com o direito internacional humanitário. Especialmente a cláusula de Martens, né? Sim, a cláusula que protege os civis sob os ditames da consciência pública. Só que um algoritmo não tem consciência pública. Como se codifica a moralidade, certo? O direito exige distinção e proporcionalidade num ataque. Mas o enxame não entende sociologia. Ele cruza matrizes, avalia assinaturas térmicas e otimiza a letalidade. É uma caixa preta de decisões. E isso cria o accountability gap, o vácuo de responsabilização. O direito internacional julga indivíduos. Mas e num sistema descentralizado? É um ponto crítico de raciocínio. Se a IA aprende sozinha no voo e toma uma decisão letal, emergente, que absolutamente nenhum programador inseriu no código, o conceito de culpa entra em colapso. Quem vai para o banco dos réus? O general que autorizou a decolagem horas antes? Ou o engenheiro de software que treinou o modelo lá na corporação. Ou, mais assustadoramente, eles vão considerar um crime de guerra como um mero bug de sistema, sem culpado nenhum. É o cenário para o qual estamos caminhando. A tecnologia avança exponencialmente movida a orçamentos bilionários, enquanto as regulações andam de forma linear. É uma desumanização digital completa. E a reflexão final que fica, lendo todos esses dados de defesa, é que essa lógica de enxames autônomos não vai ficar restrita aos céus ou aos conflitos armados. É a grande questão. O que acontece quando os mercados corporativos adotarem isso? Imagina os sistemas financeiros, a segurança cibernética global.
tudo adotando enxames de IA predadores e defensores, operando num ritmo que nenhum CEO ou conselho administrativo consegue acompanhar. A automação da letalidade que a gente viu hoje é só um ensaio geral. O ensaio para a automação da estratégia global inteira. Estamos aqui para mais um capítulo de engenharia cognitiva. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda essa produtividade dominando a tecnologia do pensamento. A inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana. Mas você deve continuar no controle da engrenagem.